Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as suas mangas, fazem a coisa acontecer, vivem dos próprios sonhos. Quero agradecer mais uma vez nossos colaboradores, e agora Nutrinha, a nutricionista que encontra o formato ideal para o teu tipo de emagrecimento. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem um biotipo e cada pessoa precisa ter o seu próprio plano alimentar. @Create, 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas que faz planejamento estratégico para o teu negócio. @BeWellBR, uma plataforma de agendamento online com psicólogos. www.bewellbr.com.br. Colaboradores de empresas e pessoas físicas podem entrar no site, se cadastrar e utilizar o serviço como preferirem. @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, o Estúdios Combo está pronto para lhe atender da melhor maneira possível, captar vídeos, fotos, fala, tudo que vocês precisarem para se comunicarem da melhor maneira possível com o seu público-alvo. Aqui embaixo tem um botãozinho para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam. O Mentes em Ação está no Spotify com todos os áudios de todos os episódios das 3 temporadas, estamos no 98º episódio. Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação e eu sou @Cesar.Camerini, host do podcast Mentes em Ação. Também estou no Instagram. Dá uma passadinha lá, dá uma olhada nos nossos materiais, acho que vocês vão gostar bastante. Eu estou recebendo hoje no Mentes em Ação uma especialista em branding, especialista em marketing tradicional, marketing digital, mas o marketing tradicional é o offline, é o que mais me chama a atenção e ela está extremamente nervosa, para variar. Vou dar as boas-vindas a Alessandra Ribas, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada de estar aqui hoje conversando sobre branding, empreendedorismo e inspirando, né, o pessoal que está ali no marketing digital sem saber a direção a seguir, mas com um sonho. Né? Tudo começa com um sonho. Acho que empreender tem muito a ver com isso. E é o que a gente fala do Mentes em Ação, né? Exatamente. As pessoas que sonham, planejam, arregaçam as mangas e fazem a coisa acontecer. Mentes em Ação, Ali, vou te chamar de Ali, tá? Claro. Mentes em Ação é o seguinte, a gente traz pra cá pessoas que vão inspirar outras pessoas. Talvez os teus seguidores hoje nas redes sociais ainda não nos conhecessem e eles vão poder te assistir num podcast sabendo um pouquinho mais da tua história pessoal, da tua história profissional e provavelmente algumas pessoas vão pensar assim, pô, mas todas essas questões que a Ali passou na vida dela, eu também passo, vão se identificar com muitas coisas e ela alcançou, tá nesse caminho de sucesso que ela vem trilhando, então eu também posso. E é isso que a gente quer, é inspirar outras pessoas através da tua história. Então, seja muito bem-vinda ao Mentes em Ação, te apresenta, conta pra gente o que tu faz, como é que foi um resumão, assim, do teu desenvolvimento profissional pra gente depois entrar no resto ali do nosso bate-papo. Certo. Eu sou a Alessandra Ribas, fundadora da agência Dali Creative. Esse ano a gente está comemorando 15 anos de atuação, então não é pouca história para contar. 15 anos. Tem uma trajetória muito grande aí de marcas e empresas que passaram, tanto nível nacional quanto internacional. E eu acho que o que fica aqui de como eu cheguei até aqui, né, de manter essa trajetória, é o quanto eu fui me especializando e saindo só do design, que é a minha formação principal, e o quanto eu fui me especializando mais na questão de comportamento de consumo, entendendo mais sobre as pessoas. E eu acho que isso é a essência de tudo. Quando tu vai começar um negócio, quando tu vai começar uma marca, tu precisa entender mais do teu público com quem tu quer falar. Então, eu fui atrás disso, de buscar especializações na área de neurociência, comportamento de consumo, marketing digital, geração de alto valor. E essa trajetória, ela vem sendo trilhada na prática também com os nossos clientes. Então, a gente hoje começamos com cases de design, de identidade visual, né, lá em 2010, e hoje a gente atende toda a estruturação de um negócio. Então, meus clientes têm um grande case, assim, ele chegou para mim com uma ideia,
né? Um grande sonho. Eu quero montar um laboratório de exames genéticos para fazer em casa, para vender para médicos que possam ser parceiros e recomendar os exames. E a gente monta todo o negócio, desde a estratégia de negócio, a estratégia de vendas, de comercialização, a marca, o nome e estrutura todo o processo de comunicação, de branding primeiro, da essência, posicionamento, e depois a comunicação contínua dessa marca. Legal. E eu acho que a questão é, quando a gente tem uma ideia, um sonho, a gente não imagina como construir. E um sonho sem um plano, ele fica apenas no sonho, na cabeça, na ideia. Sim. A gente não tira do papel. Quando a gente quebra isso em várias etapas, né, que é justamente cumprir as etapas, o branding, começar a entender o posicionamento, a marca, qual é a tua essência, qual é a tua história, como essa marca foi construída, por quê? Por que ela nasceu? E a gente conecta com a pessoa que está ali querendo empreender, né, o empresário ou um profissional liberal que está saindo de uma CLT com uma ideia na mão. E isso é inspirador, porque a gente tem que traduzir toda essa essência numa identidade que seja atemporal, numa narrativa que vai conectar com as pessoas ao redor, então com esse público, entender quem são essas pessoas, que dores elas estão sentindo, né? Quais são os desafios que elas enfrentam no cotidiano. A marca ela tem que falar essa linguagem, porque a gente não vende mais um produto, um serviço. A gente não fala de funcionalidades. A gente fala de como isso vai agregar na vida de alguém, como isso vai inspirar e porque essa pessoa tem que se conectar com a marca, né? E isso é atemporal. À medida que a gente, então, entra no marketing, a gente fala com as gerações. E a gente tem um conflito hoje de 4 gerações acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem os nossos pais, que são da geração X, eles são mais tradicionais, eles precisam de uma linguagem, né, muito mais elaborada, muito mais focada em funcionalidades, Sim, que é como começou a publicidade, né? A gente sabe, as propagandas, elas contavam o que o carro tinha de diferente, as funcionalidades do câmbio, do cinto, né? Hoje a gente tem, então, também a geração Y, que somos os millennials, né? Eu faço parte dessa geração, então ninguém mais quer empreender dentro de um escritório fechado, com horas, né? Com banco de horas. Geração Y somos nós. Somos nós. Tá. A gente quer empreender, quer colocar um sonho, tirar do papel, quer fazer aquilo que gosta. A dos nossos pais é qual? Geração X. X. E eles vieram com essa... A partir do momento que existe um marco de tecnologia, muda a geração, porque muda o comportamento de vida, de consumo, de lifestyle. Então, a próxima geração da nossa é a geração Z, né? O Gen Z, que a gente costuma apelidar. Eles nasceram já com a tecnologia. Na nossa época não tinha celular, smartphone, né? Então, foi essa transição. Eles já nasceram com a tecnologia. E eles querem muito mais autenticidade, querem se conectar, querem fazer parte de um movimento. Por que isso? Eles têm essa questão de... quando tu tem uma cultura que não tem aquela questão do social tão forte, o social deles está online. Né? Hoje tem jogos e aplicativos criando questões de relacionamento dentro do jogo virtual. Sim. Isso porque eles estão muito mais online do que presentes, né? Então, tudo que tem que acontecer ali tem que ser muito autêntico, tem que gerar relacionamento, tem que gerar um porquê, uma conexão, uma comunidade. E aí que nascem os movimentos de marca. Então, quando a gente pensa hoje em criar marcas, a gente já pensa como vai criar um movimento. Né? Vou te dar um exemplo. A gente tem uma empresa, um case de empresa de telemedicina e, de novo, a gente tem 2 públicos. O que contrata, que é o gestor de uma empresa, é o público que vai focar nas funcionalidades, na produtividade, no ROI, né? O quanto aquele investimento vai fazer sentido. E tem o público usuário, que é quem de fato vai usar aquele serviço no dia a dia, que são os colaboradores da empresa. Para eles, a gente criou um movimento, wellness, porque eles precisam usar esse serviço da telemedicina no dia a dia. A gente tem que implementar isso no dia a dia, para que faça sentido para eles. Então, trazer essa conexão da tendência wellness, que está muito forte hoje em dia, faz sentido para esse cliente. Então, tem que estar ligado tanto no que está acontecendo culturalmente das gerações, quanto no comportamento
de fato, que elas vão ter com aquela marca, né? E quanto a estratégia da marca tem que ser pensada para isso, para conversar com todas essas gerações. Gente, encerramos aqui porque ela já entregou tudo no episódio em 5 minutos, né? Impressionante. Mas assim, eu vou voltar um pouquinho lá no início quando tu diz o seguinte. Eu comecei como designer e eu fui entendendo o comportamento do cliente e aí 15 anos depois eu estou onde estou, né? Desenvolvendo marketing offline, online, especializado em branding para as empresas. Então, o primeiro ponto é de que para quem está nos escutando, o que vocês pensam lá aos seus 20 anos vai mudar. Ponto número 1. Exato. Não quer dizer que vocês estejam errados aos 20 anos, mas vocês vão começar a ressignificar algumas coisas para ir trilhando, de fato, o caminho que vocês gostam de trilhar, né? E é aí que a Alê tá, 15 anos depois, fazendo branding, fazendo marketing para alguns clientes, enfim, deve ter vários cases de sucesso aí durante esses 15 anos. Mas eu queria entender um pouquinho mais, e a audiência também queria entender um pouquinho mais do que é, de fato, estratégia. Tá? Eu anotei aqui, eu ia te perguntar como a Dali Creative ela funciona, mas já deu para entender mais ou menos, né? Tu pega, chega um cliente novo, tu pega o cliente, tu desmembra todo aquele cliente para tu entender o que vende, qual é o produto ou qual é o serviço, para qual público. Aqui no qual público, nós temos 6 públicos diferentes, digamos assim. É uma estratégia para cada público, aonde a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar para cada um desses públicos, né? Daqui a pouco vai ter um público... Vou dar um exemplo, o português claro aqui para a galera nos entender. O pessoal da geração X. Eu vou atuar só no Facebook, para esse pessoal. O pessoal da geração Y é só no Instagram. Da geração Z é só no TikTok. Tô dando como exemplo um português bem claro pra galera que tá nos assistindo nos entender. Dentro do Facebook, qual é o tipo de comunicação que tu vai fazer pra galera da geração X, que são os nossos pais, um público mais velho, né? E tem várias maneiras de tu fazer. Então, é como se fosse uma... Vamos tentar desenhar isso. É como se fosse uma estratégia, uma árvore genealógica, né? Que ela vai crescendo, vai nascendo e vai aparecendo diversas possibilidades. Mas eu queria entender primeiro de ti o seguinte: como que tu define estratégia? A estratégia é o norte que tu vai seguir, independente do contexto. Então, tudo começa com um posicionamento claro. O que a marca pretende comunicar, né? A gente chama isso no marketing tradicional de posicionamento percebido. É como a gente gostaria que as pessoas olhassem para a marca e se sentissem. Então, elas têm que criar essa confiança de que aquela solução, aquela promessa, ela é clara e vai ser entregue. Então, ele é o norte. A partir daí, toda a identidade de branding vai ser criada na parte visual, né, que todo mundo conhece, o logo, a identidade, a comunicação. Que é o básico abrir uma empresa, eu preciso de um logo, E influencia até no estilo fotográfico. Sim. Então, na iluminação da foto, como tu vai escolher fotos prontas na internet ou fazer realmente um ensaio fotográfico, ir atrás de algo mais personalizado. Tirando isso, tem além a narrativa, que para mim hoje é mais importante, porque é ali que a gente conta o storytelling, conecta. E tudo tá ligado com a estratégia, com o público que eu vou atingir, com qual conversa eu preciso ter em cada canal, em cada rede que eu vou me comunicar. Então, a questão do marketing, ela entra para cumprir dentro de cada canal a estratégia. Então, a comunicação, ela no Facebook, por exemplo, eu tenho que ter algo mais relacionado às pessoas que ainda utilizam o Facebook como comunicação. Perfeito. Isso está relacionado não só à idade, mas também classes econômicas e a forma como as pessoas lidam. Tem clientes que a gente só atua no Facebook, porque é ali que a gente tem um canal de aquisição de clientes muito maior. Ali os anúncios, as pessoas realmente clicam e agendam uma consulta, um exame. No Instagram, a gente tem o lifestyle aspiracional. O que é isso? A gente comunica as marcas com base na essência delas. Então, é onde eu vou me inspirar. Eu abro o Instagram, eu não estou querendo comprar alguma coisa. Eu quero me inspirar. Como eu posso ser melhor na minha vida? Como aquela marca vai agregar na minha vida? Perfeito. Se for
Uma massagem, por exemplo, né? Um massoterapeuta, ele não está vendendo a hora da massagem, ele está vendendo aquele relaxamento que tu tem depois de um dia estressante de trabalho. Ou a cura daquela dor nas costas que dormir mal te proporcionou. É sobre essas conversas que a gente precisa falar quando está numa rede social. Não é a hora da massagem, o valor da massagem. Entende? Então, quando numa obra, por exemplo, numa reforma, o profissional ele não vende a reforma, ele vende aquela mudança de vida que a pessoa vai chegar em casa e ter todos os dias ao se conectar com a sua casa. Vou fazer um parênteses aqui, porque pra galera que tá nos assistindo também e mais ou menos entendendo. Quando tu falou ali atrás um pouco de dores, que é entender quais são as dores daquele paciente ou daquele cliente, né? Não é dor de isso aqui me machuca, isso aqui me dói. Não, são necessidades, né? Frustrações, desafios enfrentados no dia a dia. Tu precisa almoçar todos os dias, né? O teu cliente é dono do, sei lá, o cachorro do Rosário. Um cachorro quente, tá? E o cachorro quente tu não vai para rede social. Isso fica uma dica para quem tem negócios culinários, enfim. Tu não vai para rede social dizer, venham aqui comer o meu cachorro quente por R$19,90, né? Tu vai para rede social tentando mostrar para o cliente, pro possível cliente, que tu tem a solução da dor dele. A dor, no caso, é o almoço. Ele precisa almoçar todos os dias. Pode vir para cá almoçar, tu economiza tempo de cozinhar, economiza tempo de deslocamento para ir para casa e voltar. Tudo que tu vai economizar só servindo o buffet, ou servindo o cachorro-quente, ou uma marmita que a tua empresa vende, tu precisa mostrar para a pessoa todos os benefícios que ele tem ao consumir lá o teu cachorro-quente. É rápido, sabe? Então essas são as dores que a gente estava falando, né? E vai depender, usando o mesmo exemplo do restaurante. Se é um restaurante de bairro, ao lado de um centro corporativo, de uma empresa, exato, eu vou vender os benefícios de rapidez, é muito mais fácil vir aqui, não vai perder tempo de trabalho. Economia para o teu dia a dia, já que tu tem que almoçar todos os dias, né? E aí o engraçado é o seguinte, tu vende para quem tá no bairro de um jeito. Economia de tempo, né? Para quem tá longe do bairro, tu vende de outro jeito. Exato. Aqui tem um melhor bife milanesa que vai fazer valer a pena tu sair de longe para vir até aqui, entendeu? Exatamente. E hoje a gente consegue posicionar, inclusive, com geolocalização, cada anúncio e cada mensagem. Perfeito. Então, a gente tem essa possibilidade de conversar com pessoas diferentes, que estão em localizações diferentes, de formas diferentes, né? E se fosse, por exemplo, um restaurante premium, se eu for vender para um público corporativo, é onde tu vai levar o teu chefe para almoçar, é o teu cliente, né? Ele vai agregar naquele ambiente, no posicionamento. Tudo muda. Depende da conversa e não só de dores e frustrações, de vontades, né? Necessidades do dia a dia, mas de desejo. O branding e o marketing, eles servem para gerar desejo imediato. Tu desejar aquilo, muito mais. Eu posso ter uma xícara desse formato e eu posso ter um Stanley. Por que um Stanley hoje faz tanto sucesso, né? Ele tem muitas outras copos térmicos, garrafas térmicas, sim, mas ele está vendendo, além do produto, que ele julga ser algo e comunica a funcionalidade daquele produto como premium, ele também vende o lifestyle. E ele vende para públicos diferentes. Então, ele tem uma linha deles que é justamente para camping, para pessoas aventureiras. Outra para office, né? Para quem trabalha. Então, o teu café não vai esfriar. Tu tá numa reunião, não conseguiu tomar ele em 30 minutos, tu não vai tomar um café gelado. Ele dura por 2 horas, sim, naquele copinho. Sim. Entende? Então, são questões e essas conversas, elas são trazidas para o dia a dia, para a conversa da marca, né? Para a narrativa, o storytelling. Como a gente vai contar essa solução, essa promessa da marca com uma linguagem que todo mundo entende. Esse é o ponto. A pergunta importante aqui é a seguinte: a gente precisa comunicar de uma maneira que todas as pessoas vão entender, que é o português claro, ali o que eu falei da árvore genealógica, né?
A gente que está no meio do mercado da comunicação, a gente sabe, mas talvez o pessoal que esteja nos assistindo, alguns não saibam. O que é branding? Branding, ele é aquela visão de como tu quer ser percebido na tua narrativa visual e na tua narrativa verbal. Ele é a tua essência. Trazer aquilo com intencionalidade em todos os elementos que vão ter contato com as pessoas. Seja na cor, na escolha da tipografia. Então, eu posso ter uma tipografia mais clássica, né? Eu posso ter uma tipografia mais divertida. Vou te dar o exemplo de uma pizzaria. Uma pizzaria, ela pode ser tanto tradicional, italiana, conservadora, e eu vou falar muito mais com uma geração X, Sim. ou uma pizzaria que eu já nasço a marca focando na geração Z, com ilustrações autorais, divertidas, né, cores mais vibrantes, e eu coloco isso até no ponto de venda, uma estampa criativa, uma caixa de pizza que já tem uma mensagem, por exemplo... Uma casa de cabeça para baixo. Uma casa de cabeça para baixo, como a Casa da Bruxa, Exato. né? Ou naquelas temáticas que tem os piratas, né? A gente tem ali a cara de mal em Gramado. Fala muito mais com a geração Z do que... Exatamente, é uma experiência. Então, o branding, ele vai ser tanto a parte tangível, né? Que todo mundo já conhece da identidade visual, né, o logo, as cores, tipografia, a forma como está sendo ilustrado, apresentado, mas também a narrativa, como essa conversa está acontecendo, o tom de linguagem é mais divertido, é mais formal, e também como a gente está nessa parte mais intangível das experiências de marca. E aí tem uma parte muito bacana que é o branding sensorial. Quando tu entra numa loja da Farm, tu sente o perfume direto no próprio corredor do shopping. Tu entra naquela loja, as estampas daquela marca já comunicam. Tu olha na rua alguém com aquela estampa, tu não sabe que coleção pertence, mas tu sabe que é da Farm. Eu nem era formado em relações públicas ainda. Eu tive um mercado de bairro e eu saí enlouquecido porque eu queria ter um cheiro de pão todos os dias no meu mercado. E no final de semana eu queria ter um cheiro de churrasco. O dia inteiro. A minha estratégia era essa, só que eu nunca encontrei. Perfeito. Por quê? Já conversa com dois públicos. Quem quer o cheirinho de pão no dia a dia? Cheirinho de pão é maravilhoso, a família, né? Sentar num café, né? Proporcionar uma mesa posta para a família. Agora, o cheirinho de churrasco, ele é receber os amigos, aquela vontade de, agora hoje é o dia de relaxar, Exatamente. Vou comer um churrasco. E então, os aromas, eles falam muito. Inclusive também os sons. Quando tu liga um computador da Apple, aquele plim, ou o Plim Plim da Globo, que todo mundo conhece. Isso é branding sonoro. Eu vi essa semana que eles estavam aposentando, não teria mais o barulho da internet de escada. Lembra do barulho? Que já participamos sobre isso, né? Porque na nossa geração a gente viveu a entrada da internet, não existia o computador em casa, não existia laptop, E ontem o meu irmão me mandou um meme que era uma arminha de brinquedo antiga da nossa infância, que ela fazia 10 sons diferentes. E eu fui assistindo e eu me lembrava do som um depois do outro. Então, sabe, marcou. O som ele é fundamental também na questão de marketing e no planejamento estratégico também de qualquer empresa, né? Sim, porque ele traz memorização, aquela identificação imediata. Exato. Por exemplo, quando a gente vai trazer uma experiência da marca num evento, numa loja, tudo tem que ser pensado para que a pessoa sinta aquela intenção de comunicação. Seja uma intenção premium, de uma marca premium, por exemplo, uma Swarovski. Tu entra na loja, a iluminação da loja já foi pensada para que o produto brilhe. Sim. Se tu vai num restaurante, por exemplo, tailandês, a iluminação é mais baixa, ou num sushi. Sim. O taquedo, por exemplo, que tem a iluminação das estrelinhas no teto, ele é mais intimista, tem todo um apelo sensorial ali. E é muito legal isso, porque essa questão de apelo sensorial, os clientes em geral, quem trabalha em outras áreas, é especialista em outras áreas, talvez nem perceba, vai olhar para o teto, vai ver umas estrelinhas, vai falar, que legal que fizeram isso aqui. Mas aquilo ali é o que está te chamando a atenção, te prendendo a atenção,
te fazendo ter lembranças, vai te fazer ter lembranças daquele momento, daquela boa janta, tava legal lá, vou voltar. Não é só pelo produto, não está indo só pelo sushi, porque tu pode escolher outro restaurante. A experiência. Mas tu vai pela experiência. A experiência. E isso é branding. É pensar em todos esses elementos que vão conectar essa experiência completa com a marca. Perfeito. Então, desde que ela nasce, isso já deve ser pensado. E está muito conectado com a estratégia. Como que a Dala Creative faz ou desenvolve uma estratégia para o lançamento de uma empresa ou de um produto / serviço? Vou contar uma história. Quando eu morei na Austrália, isso vai ficar muito claro para entender a questão do lançamento e a importância dos elementos de um lançamento. Eu trabalhava numa loja, eu tinha meus 18 anos, né? Então, isso foi em 2008, um pouco antes da Dali nascer. E, de fato, eu trabalhava nessa loja e um representante, né, o dono da empresa, na verdade, de bijuterias, chegou lá com um cartaz e a exposição do produto novo que a gente deveria colocar das pulseiras. Hoje, todo mundo conhece Vivara Life, a Pandora, as pulseiras com os beads que você vai colecionando. E ele chegou com um cartaz preto, né, um cartaz grande pra gente colocar na vitrine, preto com a foto do produto no meio. E eu disse, meu Deus, mas não tá comunicando todo o que é esse produto, o quão legal ele é de tu poder montar e colecionar essas pecinhas. E a tua pulseira personalizada. Né? A tua pulseira. Do teu jeito. E aquilo era muito inovador para aquela época. Sim. E naquela época não tinha Instagram, não tinha smartphone. A vitrine era o momento mais importante de venda. Era uma rua, era em Coogee Beach, né? Então, uma rua movimentada, a vitrine estava ali, os turistas passando e tinha que comunicar. Eu propus para ele, na cara e na coragem, que a gente deveria fazer um planejamento de branding e aplicar toda essa identidade nova. Ele disse, tá, eu topo esse desafio, mas tu me apresenta primeiro, depois a gente conversa de valores. Foi meu primeiro grande desafio, como empreendedora. Né? Então, eu tinha uma garagem no meu prédio e eu tinha uma ideia. Eu montei um estúdio fotográfico com a minha amiga, que era modelo, com o meu amigo vizinho, que era fotógrafo, e nós fizemos todo um ensaio fotográfico com os produtos, com a ideia que eu queria expor para ele. Olha como esse cartaz ele faz toda a diferença, comparado um produto com uma foto e a pessoa usando, né, com toda uma iluminação, a questão da marca. E toda aquela identidade ela foi entregue para ele e para a mulher, eu apresentei para eles num café. Eles disseram, nossa, eu não sabia que isso era possível. A partir dali, a gente ficou uns 5 anos juntos. Eu voltei para o Brasil, continuei atendendo. Enquanto eu estava na Austrália, a gente foi atrás de um estúdio fotográfico local. Na época, não tinha... eu tinha que pesquisar no Google. Tinha que, por geolocalização, encontrar. Eu estava num país completamente diferente, sem networking. Nós contratamos modelo profissional, estúdio fotográfico, fizemos toda a comunicação e, após voltar ao Brasil, fiz toda a direção fotográfica online a partir das referências de moodboard, posicionamento do produto na mão da modelo, da iluminação. Então, todos esses elementos, eles são importantes. E aí, voltando para o lançamento, aquilo foi o meu primeiro lançamento. Pois é. Pensar em todos esses pontos e o quão era importante para ele atingir aquele público e competir com a Pandora, que na época, estamos falando de Austrália, a Pandora é nível global. Sim. Então, ele estava competindo com uma player muito grande do mercado. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque, assim, eu sempre trago a brasa pro assado do estamos no Brasil. Sim. Todo mundo quer abrir o seu negócio, quer ser dono do seu negócio, quer tirar o seu sonho do papel. Tá? Quando tu estava lá na Austrália e ele te deu essa oportunidade de faz aí o que tu acha que deve ser e me apresenta, depois a gente conversa. Quanto tu gastou pra tu ir pra dentro de casa, pra tua garagem, fazer o ensaio, e apostar naquela tua ideia e naquela tua certeza de que eu vou fazer um bom trabalho e vou apresentar pra ele? Quanto tu gastou? Eu acho que primeiro a gente fala de tempo, o investimento de tempo, de tu parar e desenhar aquela ideia, de colocar no papel exatamente a tua trajetória, a essência, entender o que tu quer passar com aquela marca. Primeiro tu tem que entender por que ela nasceu. A partir daí,
Hoje falando, a pessoa não vai desenhar a sua própria marca, mas ela tem condições hoje de tirar do papel a sua ideia, entrar num Canva, por exemplo. Sim. No Canva, hoje tu tem ajuda da inteligência artificial e outras inúmeras plataformas. Eu fico pensando que daqui a 20 anos a gente vai falar assim, nossa, 20 anos atrás eu usava o Canva. Olha as facilidades que tem, sabe? Hoje tem inúmeras plataformas que tu consegue tirar a tua ideia do papel e tu não precisa necessariamente de uma super marca para começar. Exato. Tu precisa da ideia e do posicionamento e da essência narrativa que vai comunicar ela no mercado. Depois, num segundo momento que tu tiver um valor de investimento maior, tu consegue contratar um estúdio, uma consultoria, focar em estratégias mais eficazes. Mas para tirar do papel a sua ideia, tem muita gente fazendo o mínimo e realmente ganhando muito dinheiro, enquanto o perfeccionismo, tu vai adiando e procrastinando aquela ideia, né? Então, o que mais importa hoje é a narrativa, e o visual, ele vai ficar atrelado, ele vai aprimorando com o tempo. Mas a narrativa, ela é muito importante, porque ela tem que conectar essa história. Quando eu te perguntei quanto tu gastou, a minha intenção era assim, ó, tu investiu financeiramente alguma coisa para fazer esse projeto, e aí tu trouxe um ponto muito importante, que é o tempo. Quanto tempo tu dedicou para desenvolver esse projeto para daí apresentar para eles? Eu tive 2 semanas para criar a marca, criar toda a identidade e os materiais de comunicação base, né, catálogo, Sim. a home do site, a marca, enfim, e fazer o ensaio na garagem. E depois, obviamente, a gente aprimorou tudo isso Sim. com os elementos, né? Então, aí demorou, de repente, 1 mês. Mas hoje, com 30 dias, com 90 dias, hoje a gente trabalha com lançamentos de 30 a 90 dias, dependendo da complexidade. Porque a gente atende empresários, investidores, né? Projetos de 50, 100 mil. Mas a gente também tem um projeto paralelo que é para os pequenos empreendedores, né? E aí isso está conectado a um sonho meu de proporcionar aquilo que eu faço para grandes marcas que estão começando agora, mas também trazer para as pessoas que têm um sonho e querem tirar do papel Inicial. Com o mínimo possível. Então, hoje, com a inteligência artificial, é possível, a pessoa, ela tem uma ideia, mas ela não sabe como colocar aquilo no papel, né? Digamos assim, um médico. Ele montou o consultório, e ele não sabe como transformar aquilo num negócio. Ele só sabe entregar o melhor. Ele sabe exercer a profissão, aquilo que ele aprendeu na faculdade. Mas ele não sabe como comunicar o marketing, Exato. Transformar aquilo num negócio rentável, com recorrência, né? Ter clientes, agenda lotada. E a gente faz exatamente isso. Traduz essa essência com a ajuda da inteligência artificial em etapas que ele pode ir preenchendo para extrair toda essa essência dele, toda essa trajetória, essa história, o que ele quer de fato para a vida dele como negócio, no dia a dia. Ele não quer uma agenda lotada, ele quer lucrar mais. Exato. Se ele puder não vender o tempo dele, trocar por dinheiro, melhor. Exatamente. Então, a gente tem que conectar. O digital, ele já nasce junto da marca. E a gente conectando isso, desde o início, traduzindo isso em posicionamento, em estratégia, pequenos negócios também podem alavancar e ser lucrativos e serem altamente rentáveis. Para quando tu pretende tirar essa ideia dos pequenos negócios do papel? Ela está sendo incubada. Eu já tenho criado metodologia. Quando a inteligência artificial se tornou a pauta do mercado, há 2 anos atrás, eu desvendei todos os pequenos poréns dela para criar metodologias e passo a passo e perguntas estratégicas, porque hoje em dia tu abre o ChatGPT e tu não sabe direito o que perguntar. Dependendo daquilo que tu pergunta, ele responde de forma genérica. Exato. E essa metodologia... É saber perguntar, né? Ela traz exatamente a resposta detalhada, profunda, que é difícil hoje sentar e escrever. Mas, com isso, tu poupa tempo e traz uma metodologia já intrínseca de marketing, branding, comportamento, que uma pessoa, um profissional não saberia aplicar. Então, essa metodologia está sendo incubada. A ideia é a gente lançar no ano que vem a Brand Pepper. Ela já tem marca registrada, já tem posicionamento claro. A gente fez até um teste, né, que a gente chama de MVP, Minimum Viable Product, que é para testar público, testar ferramentas, aprimorar. Então, testes de funcionalidades aprimorados.
E hoje ela está sendo incubada para virar uma consultoria, uma imersão prática, onde qualquer um pode chegar com uma ideia e sair com um projeto para aplicar. Né? Então, seja de qualquer nível. Pode ser uma manicure, que está hoje, por exemplo, unhas em gel. Tem muita gente se especializando nisso porque é uma porta de entrada, de entrar no mercado fácil. Ou uma massoterapeuta, pode ser um médico, pode ser um nutricionista, pode ser um restaurante. Qualquer segmento pode aplicar, seja produto, serviço, infoproduto. Né? A gente já testou com uma pessoa de Niterói, que estava saindo do Rio de Janeiro, da sua clínica de massagens voltadas para esportistas, né? E trouxe para Niterói. Ela conseguiu, numa cidade que ela estava começando, em 30 dias, ela fez um evento de inauguração, já conseguiu comunicar a marca dela, conseguiu parceria com um spa local, um hotel spa. Então, tudo depende da forma como a gente comunica, né? Organizar de fato essa vitrine. Eu vendo um serviço, mas eu posso vender um serviço especializado para cada público. Eu posso vender pacotes diferentes, né? Um pacote mais barato, um mais premium com outras experiências. Como montar isso, né? A gente traduz desde a essência desse profissional e organiza isso de forma prática, que ele possa colocar no mercado e sair vendendo. Muito legal. E tudo é questão de posicionamento, né? Hoje a gente trabalha muito com posicionamento de alto valor, né? Gerar esse valor. Como as pessoas vão perceber? Eu posso ter uma caneta, eu posso ter uma caneta premium. Eu posso pagar R$5 numa garrafa d'água ou eu posso pagar 30 numa garrafa de vidro. Né? Então, é tudo uma questão desses elementos sendo comunicados de forma intencional. Tudo feito por IA. A gente trabalha muito com IA, mas ela não é o resultado final, ela é o meio. Sempre vai precisar da interação humana para uma entrega de IA acontecer. Ela é o filtro entre o novo cliente, digamos assim, quem está sonhando e quer colocar e depois tirar no papel. Ela faz todas as perguntas, filtra, depois a pessoa senta contigo para, de fato, validar o branding, de fato, validar o marketing, a estratégia, tudo. Exatamente, ela tem que ser tratada como uma ferramenta, um economizador de tempo. Mas o resultado final sempre vai depender da interação humana, da análise, né, do olhar aprofundado para aquilo que foi comunicado pela IA. Sim. A gente tem que juntar algumas pontas soltas. Normal. Nosso tempo, finda. Finda é muito velho, né? Meu avô usava finda. Mas eu tenho 2 perguntinhas básicas que eu faço para todo mundo em todos os episódios. Se tu tivesse um superpoder, eu já te fiz essa pergunta na nossa reunião, né? Eu acho que sim. É. Esse superpoder eu queria muito. Não vi nenhum filme de ficção científica ainda. Marvel. 48 horas por dia. Eu não queria 24. Não, mas vamos organizar isso aqui. 24 a gente se atrapalha. Porque a gente tem muita coisa pra fazer. Tem dias que provavelmente tu dorme 5 horas. Tem. 6 horas. Tem dias que e tu trabalha de fato 16 horas. Tu não tem, sabe? 48 ia dobrar isso. Exato. Tu não ia ter outras 24 de descanso, entendeu? Tu ia com certeza trabalhar 40, descansar 2 e dormir 6. Mas aí que tá, eu não queria mais tempo pra descansar, eu queria pra colocar em prática todas as ideias mirabolantes que eu tenho durante o dia. Mas olha, tu ia trazer outros clientes, porque tu ia ter mais tempo. Tu ia continuar sem tempo pra desenvolver tudo, eu tenho certeza. Isso mas é uma mente empreendedora. É um bom ponto. Cara, muitos dias eu gostaria na minha vida de ter mais horas. E eu acho muito incrível, tá? Essa é uma pauta muito boa. Cara, falo com muitos amigos, né? Eu tenho 40 anos. Eu costumo dizer que assim, eu vivi muito na vida. Aproveitei muito a minha vida e eu fui me profissionalizar tarde. E essa semana eu tava pensando muito nisso. Tarde, atrasado e tal. Não. Depende muito de como tu enxerga as coisas e como tu vê, né? Talvez uma pessoa de 20 anos que esteja começando um podcast hoje, e eu de 40 anos, comecei com 38 no meu podcast, olha o tanto de experiência de vida a mais que eu tenho em relação àquele cara de 20, entendeu? Então tudo é um meio de ressignificações para tu entender que tem o lado positivo em qualquer uma das áreas da vida. Exato. Né? Então,
que eu tava falando antes mesmo? Da questão das vivências, né? Da tua experiência. As ao longo do experiências. tempo que vai moldando o que tu entrega, ou como tu fala. Exatamente. Vai trazendo associações diferentes. Porque tu viveu uma época e tu traz aquilo como história. Exatamente. Então, a experiência... O meu pai falava muito isso, né? O cabelo branco, César, ele te dá uma credibilidade, ele traz a experiência de vida e ele te coloca num outro patamar. Numa mesa, numa negociação, numa rodada de negócios, ele te coloca em outro patamar, né? E uma soma. ter mais tempo é muito importante. Tá, lembrei, peguei o gancho. Tem muitos amigos que eu converso e eles falam assim, tô sem tempo de fazer as coisas. Aí eu falo assim, tá, mas o que tu faz? Eu acordo, tomo banho, vou pro trabalho, chego em casa às 7 horas da noite, né, César? E aí eu tenho que jantar e dormir. Aí eu falo assim, cara, há algum tempo atrás, e esse era o gancho, que eu disse que eu vivi muito, a minha vida era assim. Acorda, vai pro trabalho, volta, deu, acabou. De 2 anos pra cá, a minha vida é acorda, trabalha, vai pro banheiro, toma banho, escova os dentes, trabalha, vou trabalhar, depois de tarde eu trabalho, sabe? Eu faço tantas coisas ao mesmo tempo durante o dia, e eu chego em casa, às vezes no final do dia, 19, 20 horas, eu trabalho até às 22, às vezes 23. E eu fico assim, cara, eu consegui resolver 6 negócios diferentes hoje. Tocar pra frente 6 negócios diferentes. E as pessoas ficam, meu Deus, como tu consegue? Eu só comecei. E antes era o meu trabalho, mais podcast, mais uma sessão. Aí começou a entrar outras coisas, e tu vai ajeitando. Então, assim, o empreendedor é isso, né? Tu sai totalmente da tua zona de conforto, tu entrega tudo que tu tem pra entregar. Antes de tu chegar aqui, por exemplo, eu tava fazendo uma mini reunião de 3 minutos, porque as nossas reuniões hoje em dia, elas não duram mais do que 10 minutos. Quando é muito importante, é 20. É objetividade. É objetividade, né? Não sei se tu concorda. As pessoas hoje, elas não têm tempo a perder. E o celular, ele vem para isso, né? Ele é um computador de mão, tu resolve milhões de coisas enquanto tu está fazendo outras tarefas. No carro, eu estava escutando um podcast justamente para trazer insights, ideias, né, para conversar. Ou às vezes eu vou para uma reunião de trabalho, estou escutando um podcast sobre algo que eu quero aprender aleatoriamente sobre a vida. Às vezes tá resolvendo uma reunião no meio do restaurante. Exato. Tem que atender um cliente rapidamente, ou quer colocar um projeto a mais, vai acordar mais cedo. Tem o milagre das 5 da manhã, ele funciona. Funciona. E eu falo para as pessoas, quantas horas tu dorme? 7. Começa a dormir 6. Vai ter 1 hora mais no dia. Sabe? É uma questão de prioridades. Quanta coisa tu resolve em 1 hora. Exato. E um recado aqui para Fernanda é que às vezes durante um café a gente precisa atender o telefone. A gente precisa olhar pro telefone. É necessidade, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Um sonho que tu ainda não realizou. Um sonho, eu acho que... Ter 48 horas no dia. Além das 48 horas, é colocar de fato a Brand Pepper, tirar do papel a Brand Pepper. Esse sonho, ele é muito grande. E ter 2 negócios hoje em dia exige mais tempo, exatamente, né? Então, disponibilizar o meu tempo como consultoria para atender empreendedores nessa área de direcionamento, intencionalidade, falar do branding como algo mais tangível, porque hoje as pessoas não entendem de fato o que é branding. Sim. Mas quando a gente traz para os elementos do dia a dia, é importante. Então, ter esse tempo para colocar essa imersão prática no ar, atender todos os segmentos, independente, né, da gama de projeto. E, claro, levar a agência, escalar a agência com outros produtos digitais, ferramentas práticas, né, e não só o branding boutique que a gente atende hoje e a produção de conteúdo, né, mas ter esse ecossistema que vai permitir que todos tenham acesso a branding, a marketing. Perfeito. E possam empreender. Ale, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Tu estar aqui. Acho que todo mundo entendeu de fato o que é branding, a importância do marketing, todas as ramificações que a gente entra em cima disso. Fica à vontade para fazer teu encerramento, deixa os teus arrobas. Então, vou deixar aqui o arroba da Dali Creative. Pode colocar na tela. Vai pra tela, vai pra tela.
Sigam no Instagram. Hoje a gente está passando por um processo de reposicionamento também. Então, não só a gente vende isso, mas a gente aplica no dia a dia. E a gente está passando por esse processo de reposicionamento de marca para atender esses 2 projetos paralelos. Então, sigam Hey Brand Pepper e Dali Creative no Instagram. E em breve teremos um novo site contando todas essas histórias durante 15 anos de atuação. Vamos ter um projeto novo. Vamos contar isso que aconteceu, porque hoje a gente fica no backstage, né, como todo bom estrategista, Sim. Mas temos que contar isso para o mercado e trazer novidades. Maravilha, muito bom te receber aqui. Mais uma vez, muito obrigado. A todos que nos assistiram, por favor, compartilhem esse episódio com quem vocês possam achar que vai fazer sentido na vida. Eu sou @cesar.camerini no Instagram. Mentes em Ação é o @mentes.emação. Estamos no Spotify com todos os 98 episódios das 3 temporadas do Mentes em Ação. E a gente segue fazendo o que vocês gostam de assistir e de escutar, que é conversar com pessoas incríveis e inspiradoras. Até a próxima.